agora, para o terceiro painel, altas expectativas, eu tenho o prazer de convidar os meus parceiros de educação, né? Os projetos horizontais são apoiados pela Fundação Lehman, e eu queria convidar a Fabiana, que é... A Fundação Lehman não só faz um investimento financeiro para a viabilização dos projetos horizontais dos parceiros no Rio, mas eles também fazem um investimento em pessoas. A Fabi é praticamente a minha coach. Sou uma pessoa feliz. Muito prazer. Estou bem feliz e com um pouco de inveja da Lê. Porque a gente fica naquela loucura lá dentro de escritório, para lá e para cá, e o gostoso é isso, né? O gostoso é estar perto de vocês, é estar perto de quem está realizando o nosso grande sonho, né? E qual que é o grande sonho da Fundação? E não é só um sonho que a gente vai concretizar, e a gente vai concretizar com vocês. É garantir que todo aluno tenha acesso a uma educação pública de qualidade, né? É o conceito que a gente chama de excelência com equidade. Então, é a régua lá em cima e para todo mundo. E a gente precisa de pessoas iluminadas, inspiradas e apaixonadas como vocês. Então, está sendo assim... A Lê falou assim, sua maquiagem está borrada. Eu falei, para que eu chorei, né? Então, é isso. Muito obrigada. Estou realmente me sentindo privilegiada de estar aqui. Olha, Cris, que bacana, viu? A gente devia ter feito isso muito tempo antes, está realmente incrível. Eu espero que nosso próximo encontro, espero que seja daqui a uns 6 meses, no máximo, e que essa sala seja bem pequena, para o tanto de gente que vai ter aqui dentro. Vamos fazer essa rede de gente boa e fazendo coisa do bem, expandir muito. E aí, eu só vou contar rapidinho para vocês algumas coisas da Fundação. Enquanto vocês foram falando, eu fui escrevendo uma série de projetos que a gente tem lá na Fundação, que são todos gratuitos, abertos e prontinhos para vocês utilizarem. E acredito que pode ajudar a potencializar ainda mais tudo que vocês estão fazendo. Então, vamos combinar de marcar um momento para a gente conversar sobre isso tudo que a gente tem lá na Fundação e como que a gente consegue entregar para vocês, como que vocês podem utilizar. Então, por exemplo, quem que foi lá? O pessoal lá da primeira escola, não sei se eles estão aqui ainda, se eles já foram. Já foram, então. Eles falaram muito de usar recursos de vídeo. A gente tem um canal no YouTube, que é o YouTube Edu, com vídeo de professores do Brasil inteiro, que já são vídeos que passam por curadoria. Tem a Khan Academy, que é o maior site do mundo para aprender matemática, todinho aberto, de graça, para todo mundo. Tem o programa Técnicas Didáticas, que são técnicas de gestão de sala de aula. E, enfim, a gente vai lançar agora um aplicativo para alfabetização, que também pode ser bem bacana, vai rodar em tablet. E, para quem está trabalhando com alfabetização, cadê a Ana Célia? Lembrei de você. Enfim, tem programas para ensinar os alunos a programar. Então, tem muita coisa bacana, muita novidade, que acredito que vocês podem gostar também. E aí eu quero aproveitar a oportunidade e fazer 2 convites, dar 2 notícias para vocês. Anualmente, a gente abre um período de inscrições para alguns projetos da Fundação. Um dos projetos é o Técnicas Didáticas, como eu falei, que são técnicas de gestão de sala de aula. E, nesse programa, quem tem que se inscrever é a Secretaria de Educação. Então, eu não sei como que fica aqui. O pessoal que é do Rio de Janeiro, acho que, né, a secretaria é bem grande, eu não sei como seria o caso, mas o pessoal de Paraty, por exemplo, pode sugerir à Secretaria de Educação que se inscreva. Mas tem um que é bem bacana para vocês se inscreverem. Cris, você segura aqui um pouquinho. Inclusive, a gente já tem 3 escolas aqui do grupo participando, que é o Gestão para Aprendizagem. Aqui do nosso grupo, quem participa é a Cícero Pena, a Frederico Ayer e a Lúcia Miguel Pereira, né? São 3 escolas do nosso grupo que participam. O Gestão para Aprendizagem é um curso para a dupla de gestores da escola. Então, quem se inscreve é o diretor e o coordenador.
que a gente está buscando? A gente está buscando gente que tem brilho nos olhos e que quer fazer a diferença, né? Então, é um curso semipresencial, tem 2 encontros que acontecem no final de semana em São Paulo, e depois o curso é todinho feito à distância. No primeiro módulo, essa dupla de gestores vai passar por um módulo de gestão estratégica. Então, eles vão identificar, né, vão fazer um diagnóstico da escola e identificar uma questão que vai ser atacada depois. Aí, no segundo momento, eles escolhem um outro módulo, tem vários para cursar, então tem gestão pedagógica, gestão pedagógica e formação de professores, liderança, enfim. E aí eles fazem um plano de ação para resolver aquele problema anterior, e no semestre seguinte eles implementam o plano de ação na escola com o acompanhamento de uma especialista nossa que fica lá, tem Skypes periódicos para acompanhar essa dupla, né? Então tem um resultado bem positivo. Eu sou suspeita para falar, mas todo mundo que faz gosta bastante. Tem resultados muito interessantes e histórias belíssimas. Tem uma dupla, acho que de Rondônia, se não me engano. Eles identificaram que no 5º ano, 80% dos alunos ainda não estavam plenamente alfabetizados. E foi esse o plano de ação que eles desenharam. Então, né, esse era o projeto de Ana Célia, de novo, né, parecido com a tua história. Então, eu trouxe aqui para vocês o edital, né, tá, a folhinha vou deixar ali na mesa para quem tiver interesse. Divulguem para os seus outros colegas também. A inscrição encerra no final do mês, então não dá para ficar pensando muito. Então, a gente tem um formulário para ser preenchido, um videozinho para ser feito, e a gente pede uma carta de recomendação também, né, da secretária de Educação ou de pares, porque a gente quer realmente saber, ter certeza, porque imagina que é uma inscrição aberta para o Brasil inteiro, né? Então, a gente precisa selecionar aquelas pessoas que estão super desejosas de fazer a diferença. Então, sim, ó. A Lê tá... você quer falar sobre isso? Então, aqui, pessoal, quem está dentro da rede de parceiros também tem todo o apoio daqui, né? Enfim. Então, é isso, pessoal. É um prazer enorme, realmente. Muito obrigada. A gente precisa de muita gente como vocês, tão inspiradas e tão dedicadas. Obrigada. E eu vou deixar ali no fundo da sala, então, os editais para vocês. Tá bom? Um prazer. Obrigada, Fabi. Queria chamar o Ernesto. Ernesto Faria, que não é escola, mas é um professor também. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui. Acho que agradecer o convite do Parceiros da Educação. Acho que eu coordeno na Fundação a área de políticas educacionais, que é a área que pensa pesquisa, os dados, as informações que a gente tem e como que a gente leva efetivamente para as pessoas que trabalham com a educação e podem fazer a diferença em educação. Então, até por esse motivo, acho que deixa a gente feliz, né? Acho que está participando de eventos como esse, porque efetivamente poder levar o que a gente trabalha em termos de evidências, de pesquisas na Fundação. Então, a gente defende muito que a educação deve ser baseada em evidências, né? Então, como que a gente leva efetivamente as informações de pesquisa, os dados que a gente tem em educação, para as pessoas que estão trabalhando na área. Então, estar aqui, acho que é muito legal nesse sentido. Vou falar de um estudo específico que a gente fez na Fundação, que se chama Excelência com Equidade, que a ideia era olhar escolas que conseguem bons resultados com alunos de baixo nível socioeconômico. Muitos falam da forte relação entre nível socioeconômico e desempenho educacional. Quer dizer, alunos de mais baixa renda, de mais baixo nível socioeconômico, geralmente têm contato com menos vocabulário nos primeiros anos de vida, têm acesso a menos livros, menos incentivo educacional, e isso acaba causando resultados educacionais mais negativos. Mas será que é possível, né, conseguir bons resultados com esses alunos? Quer dizer, que eles entram mais defasados nas escolas, mas a gente defende, todo aluno tem direito ao aprendizado. Será que a gente tem boas histórias de escolas que estão trabalhando com alunos de mais baixa renda e estão conseguindo bons resultados? E a gente encontrou que sim, acho que tem escolas que estão conseguindo isso, não são muitas, infelizmente, mas eu vou falar isso mais um pouquinho sobre os dados, mas a gente tem, e elas têm muito a ensinar, e acho que eu vim um pouco compartilhar um pouco do que a gente descobriu nesse estudo. O estudo teve duas etapas, uma qualitativa, em que a gente
visitou 6 escolas do Brasil, distribuídas nas 5 regiões. A gente só visitou 2 no Ceará, porque tem Sobral, que é um case mais famoso, e a gente viu um case interessante também em Pedra Branca. E aí a gente conversou com o secretário de Educação, com o diretor escolar, com um trio de professores, fez grupo focal com alunos, fez observação de sala de aula, observação do cotidiano da escola, para tentar entender em profundidade mesmo que as escolas tinham diferente. E depois teve uma segunda etapa, que foi, vamos destrinchar os dados que a gente tem, de Prova Brasil, de censo escolar, e ver todas que passaram pelos critérios do estudo. A gente estabeleceu critérios de o que é uma educação de qualidade, com equidade, quer dizer, muitos alunos com um bom patamar de aprendizado, poucos lá embaixo, e 215 passaram por esses critérios, e a gente foi olhar nos dados o que essas 215 como conjunto tinham diferente das outras. Tem um vídeo que explica bem detalhadamente alguns pontos da pesquisa qualitativa, que eu vou passar para vocês, e aí depois desse vídeo eu discuto com vocês alguns pontos que a gente não coloca no vídeo e mais detalhadamente a pesquisa quantitativa. E aí eu abro para dúvidas e questões que vocês tiverem. O que está por trás do estudo Excelência com Equidade? É possível garantir aprendizado de todos os alunos? Então, a pesquisa Excelência com Equidade, o que ela busca? Olhar escolas que conseguem fazer bem com alunos de baixo nível socioeconômico. Eu estava falando de todos os alunos. Por que o mapeamento é exclusivo em alunos de baixo nível socioeconômico? Porque a gente sabe que é muito mais difícil fazer bem com esses alunos. E o estudo Excelência com Equidade é a busca de tentar entender como que escolas nessas condições, que são as condições da imensa maioria das crianças brasileiras, conseguem ter resultados tão bons e o que a gente pode aprender para melhorar a educação de todas elas. Com uma filosofia que é única, que é a escola pública de qualidade. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar que é possível, além de ter uma escola que seja pública, com crianças de baixa renda, com crianças que vivem em áreas vulneráveis, mas elas são capazes. Qual que é a metodologia do estudo, né? Então, a gente tinha primeiro que classificar o que é nível socioeconômico, e a gente trabalhou com os indicadores para isso. E a gente tinha que ter um indicador de desempenho, né? Que a escola efetivamente está conseguindo bons resultados. E a gente tem a Prova Brasil que ajuda nesse sentido. Então a gente pegou o resultado da Prova Brasil e viu qual que é o percentual de alunos que teve um desempenho adequado, quer dizer, o esperado para a avaliação, para a série que ele está. E qual que é o percentual de alunos que teve um nível insuficiente, muito abaixo do esperado. Tem que estar fazendo bem a grande maioria dos alunos e muito poucos tem que estar lá atrás, quer dizer, uma escola que promove a equidade. O primeiro achado do estudo é que todas as escolas estabeleceram metas relacionadas ao aprendizado dos alunos. Quer dizer, então tem 2 pontos aí. O estabelecimento de metas, a gente tem algum objetivo, e o segundo ponto é, esse objetivo está relacionado ao aprendizado dos alunos. O meu aluno tem que aprender. Então esse é o norte de todas as escolas, buscar o aprendizado dos seus alunos. Todas as escolas que iam bem tinham uma preocupação muito clara que ia às vezes até não só no nível da escola, da rede, até do prefeito da cidade, um compromisso em dizer o seguinte: aprendizagem é fundamental. E toda a estratégia da escola era construída no sentido dos alunos aprenderem. E nós tivemos um outro elemento também, que foi o elemento do próprio prefeito se engajar pessoalmente nesse processo. As metas foram definidas nos 2 anos por ele. Ele mesmo definiu a meta, muito mais ambiciosa do que a meta do Ministério da Educação. E nós, como membros da equipe, tivemos que executar, na verdade, as ações necessárias para o cumprimento dessa meta. E foi um trabalho interessante porque as escolas se organizaram. Então, não foi um trabalho de decisão do prefeito ou decisão da secretária, mas as escolas se mobilizaram nesse objetivo principal, que era o objetivo de melhorar a qualidade da aprendizagem. Uma característica das escolas que a gente visitou no estudo é que todas buscavam fazer um acompanhamento do aprendizado dos alunos. Por que isso é importante? Porque se o aluno não está aprendendo em fevereiro, em março, e eu tenho um diagnóstico, eu faço esse acompanhamento para saber que isso está acontecendo, eu já consigo pensar as intervenções no início do ano. Quer dizer, no final do ano eu não vou discutir aprovação e reprovação, eu vou fazer ações durante o ano para garantir a aprendizagem do aluno. Quer dizer, esse acompanhamento ajuda tanto professores como o diretor a nortear suas políticas. É importante que você conheça a rede, que você saiba exatamente qual a história da educação nesse município, qual o processo de formação continuada, qual a formação dos próprios professores, como que essa rede está estabelecida. A presença da Secretaria de Educação na escola, ela é primordial.
A educação, a escola, ela tem que se ver como parte integrante de uma grande rede. Então, uma característica muito forte que a gente viu nas escolas são as avaliações internas, quer dizer, avaliações diagnósticas de processo, quer dizer, não é pensando no resultado em si, mas pensando em entender as dificuldades dos alunos para pensar as intervenções, e essas avaliações orientam as práticas da escola durante todo o ano. Todas as escolas buscavam garantir um ambiente propício e agradável. Propício é um ambiente que considere todas as dificuldades que esses alunos têm fora do ambiente escolar e que dê condições para que ele, mesmo assim, apesar dessas dificuldades, ele consiga aprender. E outra coisa é o agradável. Se o aluno tem muitas dificuldades, você tem que trazer... A escola tem que ter formas de atrair o aluno a ir à escola e se sentir bem na escola. Então, o que a gente viu é atividades extracurriculares, acho que é pensar vários mecanismos de fazer o aluno se sentir bem. E em cima de tudo que a gente vive, a gente vê que consegue. Eles entram de férias hoje, amanhã já começam a ligar para a escola ou pelas redes sociais, quando vai começar as aulas, de tanto prazer que eles têm de participar da escola. Tão importante quanto o que foi feito, tem o como, né? E o como foi feito também não é nenhuma ciência impossível de ser replicada, mas assim, primeiro, ouvindo e engajando os professores. Aquele professor que consegue fazer, ele tem que ser premiado, valorizado, ele vai dar a formação para os seus colegas na próxima. Aqueles alunos que estão conseguindo ter um bom desempenho, vamos aprender, vamos estimular que eles continuem, aquelas famílias que se engajem. Então não ficar olhando, muitas vezes você vai numa escola que está com dificuldade e o discurso é muito de não dá, porque a maioria não se engaja, porque a maioria não quer, porque tem professor que falta. Bom, e os que não faltam? E os que se engajam? E os que se dedicam? Vamos falar deles, vamos valorizar eles e vamos ajudar eles a virar a maioria. O governo estadual criou um prêmio de Escola Nota 10 e a gente chamou muita atenção, porque a gente visitou 2 escolas do Ceará e como os professores se sentiam bem de eu trabalho numa escola Nota 10, que é um gesto pequeno, mas ele se sente reconhecido pelo trabalho. Então acho que a gente fala muito de remuneração, de plano de carreira, que são aspectos importantes também, mas acho que a valorização de outras formas, a gente viu isso de forma bem clara no estudo. Então, tem alguns momentos do ano, uma vez ao mês, que eu junto todo mundo, tanto o funcionário como o pai, como os professores e esses pais, para a gente estar conversando sobre o processo. É importante você ter essas parcerias sempre. Não só da Secretaria de Educação, não só da Saúde, mas também do que está ali contigo no dia a dia. Uma coisa que é fundamental que o estudo mostra é que uma escola não faz a diferença sozinha. Ela precisa contar com o apoio de diversos atores. Quer dizer, desde o prefeito que precisa dar valor à educação, acho que, e fazer políticas que auxiliem a secretaria a tomar suas ações. Então, a escola precisa de apoio da comunidade, precisa de apoio dos pais. Quer dizer, são diversos atores que fazem a diferença. E o que a gente viu nessas escolas é que elas tinham esses atores próximos e buscaram o engajamento deles. A gente não pode só dizer que isso tem que acontecer, mas eu tive esse exemplo que isso aconteceu. O exemplo, para mim, em tudo na vida é fundamental. E a boa notícia do estudo é que as escolas não fazem tudo perfeito. Não é um case de perfeição para se chegar a um resultado bom com um aluno de baixo nível socioeconômico. Com muito engajamento, com muito trabalho, né? Acho que buscar métodos, buscar acompanhamento, pensar efetivamente, fazer um planejamento que busque o aprendizado dos alunos, é sim possível conseguir bom resultado. E é isso que as escolas mostram, quer dizer, elas podem ter dificuldades, elas enfrentaram dificuldades, mas... E tem problemas, acho que um claro é relacionado à gestão do tempo, porque é muito difícil lidar com alunos que podem chegar com níveis de aprendizagem diferentes, mas mesmo com esses problemas, eles percorreram atrás de vamos garantir o aprendizado de todos os alunos, altas expectativas, todos os alunos merecem aprender e a gente vai fazer um trabalho para conseguir isso. Acho que esse conjunto de características que a gente viu, tanto no que as escolas estão fazendo, como no como elas conseguem fazer isso, parecem ser bastante replicáveis. Não como receita, porque muito do que a gente está falando não é novo. O difícil, o desafio que a gente tem é como a gente forma a liderança dessas escolas, como a gente, como rede, constrói a direção certa, dá os insumos, os instrumentos,
para que as pessoas possam ter a meta clara, ter os instrumentos para avaliar essa meta, estimular isso no contexto da escola, conseguir engajar os profissionais da escola e os alunos nessa direção, usar bem os recursos da comunidade e valorizar aquilo que está dando certo. Se desse conjunto a gente conseguir colocar isso nas políticas que já existem, nas formações, na carreira e tal, a gente consegue fazer isso crescer país afora. Então, a gente tinha essa pergunta, né? É possível garantir resultados de excelência com equidade com alunos de baixo nível socioeconômico? Isso é o que norteou o estudo e um pouco, se sim, o que a gente pode aprender com essas escolas. Primeiro a gente tinha que estabelecer efetivamente o que é qualidade. E eu acho que aí a gente tem algumas limitações no estudo do ponto de vista de que a gente sabe que não é só português e matemática, tem outras habilidades que a gente espera que as escolas desenvolvam. Mas o que a gente buscou trabalhar é o que a gente tem disponível de avaliação. Infelizmente, a gente tem dados, a gente tem mais dados nesse sentido aqui em relação a habilidades socioemocionais, ou mesmo que consigam contextualizar outras características das escolas. E mesmo que isso seja um limitador, não dá para você pensar uma educação de qualidade sem habilidades de português e matemática, sem habilidades básicas de português e matemática. Ele vai precisar para ter sucesso no mercado de trabalho, no ensino superior. E com equidade, quer dizer, os alunos que consigam bons resultados em português e matemática, a maioria dos alunos da escola. Então, pelo menos 70% dos alunos com aprendizado adequado em português e matemática, e no máximo 5% no insuficiente, que é quando o aluno está muito atrás. Quer dizer, aqui a gente está trabalhando com alunos de anos iniciais do ensino fundamental, da quinta série, quer dizer, um aluno que está na quinta série não tem habilidades do segundo, do terceiro ano, quer dizer. Então, esse ponto, qualidade com equidade, grande maioria no aprendizado adequado, poucos no nível insuficiente, uma alta taxa de participação, para ter certeza de que o dado da Prova Brasil é representativo, e um percurso de melhora, uma evolução de 2007 para 2009, de 2009 para 2011. Quer dizer, não pode ser um dado que surgiu positivo, depois, no ano seguinte, desapareceu. Quer dizer, um pouco um percurso indicando que há medidas estruturantes na escola e na rede de ensino. Aqui é só um pouco, isso apareceu no vídeo também, os avanços foram muito significativos. A gente tem escola que tinha menos de 10% dos alunos com aprendizado adequado, e em 4 anos foi para 80%, 90%. Quer dizer, isso é bem estimulante do ponto de vista de que é possível, num período não tão longo, conseguir grandes mudanças. Então, aqui vou passar bem rápido, né, que foi o que a gente passou no vídeo. O que a gente achou de 4 características é definir metas e ter claro o que se quer alcançar, acompanhar de perto e continuamente o aprendizado dos alunos. Eu acho que isso, para mim, é um dos grandes diferenciais. Quer dizer, a Secretaria de Educação, os técnicos da Secretaria vão acompanhar o trabalho das escolas para saber como que estão os indicadores de aprendizagem e dar apoio. Não necessariamente é um acompanhamento pensando em monitoramento, mas pensando em dar suporte para os diretores e para os professores. O uso de dados para embasar as ações pedagógicas, a partir do que eu sei o que o aluno não está dominando, eu busco as estratégias, a formação continuada vem a partir disso, o reforço escolar vem a partir disso, quer dizer, se o aluno está errando muito a questão de trigonometria, um reforço escolar focado nesse conteúdo em específico. E fazer da escola um ambiente agradável e propício, como a gente colocou no vídeo. E acho que um dos grandes achados do estudo não é só as ações, a gente está falando aqui de metas, acompanhamento. De certa forma, os estudos já apontavam isso e a gente sabia, mas a implementação é um grande diferencial para se conseguir sucesso. Quer dizer, como que você faz isso? E você não pode fazer simplesmente uma política na secretaria de cima para baixo sem ouvir os professores, por exemplo. Não vai dar certo, por mais que a política seja boa. Você tem que valorizar o professor, e não só em termos de remuneração, que é importante, mas reconhecendo boas práticas. Então, não é o que fazer, mas como fazer é tão importante quanto. E eu separei um depoimento que, para mim, é muito taxativo, assim, de como esse cuidado com a implementação é importante. É um depoimento de um professor durante a nossa pesquisa no estudo. Antes de trabalhar nessa escola, eu lecionava em uma primeira série com 50 alunos. Tinha uma supervisora que vinha uma vez por mês, sentava no fundo da sala e só anotava o que eu fazia de errado. Não me falava o que eu fazia de errado. Não me falava o que eu fazia de certo. Só passava depois para a Secretaria de Educação, que me chamava e falava: olha, você está fazendo errado. E não me diziam como eu tinha que fazer. Aí eu não quis ficar. Falei: se for assim a educação, eu não quero. Aqui é um acompanhamento feito de um jeito errado. Quer dizer, se você não tem um bom diálogo, secretaria e escola, não vai dar certo. Eu acho que isso apareceu de forma muito forte no estudo. E a segunda fase, que é a pesquisa quantitativa, a gente olhou bons cases, mas o ideal é comparar bons cases com cases não
que não conseguiram bons resultados para ver quais são os diferenciais. Isso que a gente tentou fazer com os dados que a gente tinha da Prova Brasil e do Censo Escolar. Então, a gente buscou escolas semelhantes, e essas escolas, essas 215, elas tiveram um percurso de melhora de 2007 para 2011, a gente quer escolas que não tiveram esse mesmo percurso e comparar qual que é o diferencial das escolas com bons resultados. E a gente adotou os critérios, IDEB semelhante, nível socioeconômico semelhante e um contexto similar. Que aí poderia ser tanto em relação a ser do mesmo município ou ter um mesmo número de alunos matriculados, um número parecido. E o que a gente viu é, primeiro a gente estava olhando escolas no estudo, mas tem muito o aspecto da rede de ensino. A gente não está falando muitas vezes de casos isolados, a gente está falando de uma política da secretaria que muitas vezes ajuda a se conseguir melhores resultados. Então, a gente viu vários grupinhos de escolas em vários municípios. Quer dizer, isso é positivo do ponto de vista que talvez a gente possa dar escala. Se você consegue ter uma boa política de rede, que promova um bom acompanhamento, que consiga desenvolver nas escolas lideranças, talvez você consiga mais facilmente multiplicar bons resultados no país. Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu esperava, quando eu comecei o estudo, vou visitar escolas que atendem alunos de baixa renda, eu vou encontrar escolas em condições muito difíceis, prédios bem modestos, assim, né, infraestrutura bem básica, e o que a gente viu é que eles têm um potencial de gestão, tanto para otimizar o uso dos recursos, como para conseguir recursos. Tem municípios que conseguiram, pelo plano de ações articuladas do governo federal, muitos recursos. Quer dizer, eles sabem como buscar recursos do governo federal, sabem como buscar recursos do governo estadual. Quer dizer, tem uma coisa da gestão que permite essas escolas, mesmo atendendo alunos de baixa renda, conseguir mais recursos para conseguir bons resultados. Possuem boas condições para o ensino e procuram garantir um bom clima escolar. Quer dizer, tem uma questão aí de investimento da infraestrutura, mas tem também de você conseguindo mudar uma cultura escolar, você vai ter menos gasto de infraestrutura, porque você não vai ter depredação e você vai ter um ambiente mais propício à aprendizagem. Então, tem toda essa tensão, às vezes se discute a importância ou não da infraestrutura, ela é importante, mas também, às vezes, ela é reflexo de um bom resultado, né? Acho que eles não têm problema de depredação e eles conseguem passar da escola para a comunidade um bom ambiente, quer dizer, uma escola limpa, uma escola que é segura, quer dizer, de certa forma, eles conseguem, de certa forma, levar um tipo de cultura muito interessante para a comunidade que eles pertencem. E contam com uma gestão escolar focada na aprendizagem dos alunos e se apropriam de recursos das condições escolares em favor do ensino. Quer dizer, eles conseguem cumprir a maior parte do currículo, eles têm menos problemas ligados à aprendizagem. Isso aqui é meio um meio, mas é mais um fim também, né? Um resultado de uma escola que tem um acompanhamento muito próximo da secretaria, que eu acho que é uma questão chave de quem foi visitar algumas dessas escolas e algum desses municípios, quando você tem uma secretaria que busca garantir esse acompanhamento, se torna mais fácil. Um acompanhamento a secretaria que não está só preocupada em apagar os incêndios do dia a dia, que são muitos, que a gente sabe das grandes dificuldades, mas consegue também ter um olhar para a aprendizagem. E eu acho que isso é o fundamental. Acho que acho que vocês sabem muito melhor do que eu dos desafios que se é trabalhar de educação, mas o importante é não perder esse foco de como garantir o aprendizado do aluno. Então, de forma um pouco rápida, é isso, gente. Quem tiver perguntas, obrigado. A pesquisa começou em 2012, que aí a gente fez a análise qualitativa, e aí 2013 e 2014 a gente ficou pensando no modelo bom para fazer a parte quantitativa. Então, é uma pesquisa de 3 anos. E agora a gente está com o desafio de fazer para os anos finais do ensino fundamental, que aí o buraco é mais embaixo, né? Ernesto, a gente está numa mega rede, né? A Prefeitura do Rio tem uma rede imensa com escolas com uma diversidade muito grande e existe assim a ideia de fazer algum estudo relacionado a uma rede pública tão grande. Vocês já pensaram nisso? Porque nós temos muitas diferenças, né, em termos de locais, de públicos, né? E
esse controle da secretaria, eu acho que se torna bem complicado, né? Vocês já pensaram em fazer assim, um estudo, ou vocês já têm alguma coisa assim, pensando numa rede tão grande, tão complexa como a do Rio de Janeiro? Eu vou falar um pouquinho, a gente está agora olhando, a gente está desenhando uma pesquisa para os anos finais do ensino fundamental. Aqui, quando a gente fez a pesquisa para os anos iniciais, a gente pensou, vamos identificar características comuns das escolas que conseguem bons resultados com alunos de baixa renda. Quando a gente foi pensar o passo para os anos finais, a gente disse, não dá para a gente pensar para todas as escolas características comuns. Nos anos finais, a diversidade já se torna grande demais, que eu não vou conseguir entregar recomendações iguais para todo mundo. E a gente está trabalhando está pensando em clusters, agrupamento de escolas e municípios do ponto de vista de captar as diversidades. Quer dizer, é diferente o desafio de uma escola de anos finais do ensino fundamental, que recebem alunos semi-alfabetizados, de uma escola que recebeu o aluno ali, ok, exatamente como esperado. E o que a gente vai tentar trabalhar é com essa diversidade, considerando também municípios que têm uma complexidade da gestão muito maior. Por isso que a gente até colocou ali como controle o número de alunos matriculados, na hora de comparar com escolas semelhantes. Porque a gente sabe que isso torna um desafio muito maior. O que é positivo do estudo para os anos iniciais é que, não é o Rio de Janeiro, claro, mas Sobral e Foz do Iguaçu, com mais de 200 mil habitantes, conseguiram bons resultados. Quer dizer, a gente não está falando só de municípios minúsculos, mas exige um tipo de esforço que a gente vai tentar trabalhar agora para o estudo dos anos finais do ensino fundamental. Só uma sugestão, porque o trabalho é maravilhoso. Depois que eu soube que a minha escola estava entre uma dessas escolas, é que eu fui ler a pesquisa, tentar me tomar conhecimento, né? Então, quem tiver conseguido entrar nessa faixa que vocês estão determinando, mandar um e-mail, tentar fazer uma ponte, porque eu acho que é o reconhecimento do trabalho da gente que a gente não tem em lugar nenhum. E vocês acabaram fazendo por tabela, fazendo seu estudo, você me deu uma resposta que eu não tinha. Legal, a gente está pensando, a gente colocou o estudo no QEDU, que é a nossa plataforma de disseminação de dados, né, até para reconhecer, e tem uma página lá que você consegue achar as 215 escolas que passaram pelos critérios e saber quais são as características delas. A ideia é que a gente, com a divulgação dos microdados da Prova Brasil, que devem sair recentemente, a gente quer fazer um selo, não só olhando escolas que atendem alunos de mais baixa renda, mas geral para o Brasil. A gente só está pensando bem nos critérios para ser responsável, efetivamente, acho que a gente vai estar recomendando bons cases, que são bons cases mesmo. Né? Então, acho que é isso. Acho que é isso, gente. Eu ia perguntar uma pergunta exatamente no viés dela, né? Uma rede tão grande e tão diversificada como no Rio de Janeiro, o que você pensava? Mas aí eu pensei numa outra pergunta. Já que a gente tem uma rede gigantesca no município do Rio de Janeiro, que não tem equidade nenhuma, né, por parte das autoridades responsáveis pela educação no Rio, qual o caminho que você recomendaria? Não seria o caso dessas escolas tão diferentes terem dentro delas um universo de competência maior para poder competir com essa falta de controle por parte da nossa secretaria? Uma coisa que, por exemplo, quando me falam dos municípios grandes, eu acho que, por exemplo, um grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que são as 3 grandes cidades do país, eu acho que você pode trabalhar com... Talvez você pode não conseguir um grande resultado com o município como um todo, de um ano, de uma avaliação para outra, mas talvez trabalhar com as DREs. Eu esperaria que, por exemplo, talvez alguma DRE tenha que apontar um caminho. Porque o que me chamou muito a atenção é acompanhamento. Eu acho que a equipe da secretaria tem que conseguir ir. Só que não necessariamente num metrópole tão grande eu vou ter tantos técnicos da secretaria bons. Mas eu esperaria que, se eu faço um bom modelo de acompanhamento, alguma DRE tem que apontar um caminho. Uma coisa muito forte que apareceu no estudo também é achar lideranças nas escolas. Que aí, o Ceará investe muito na seleção de diretores. Foz do Iguaçu foi um caminho diferente de buscar que o professor de 5º ano puxasse a escola para um melhor resultado. Mas você tem que achar na escola, buscar identificar na escola um responsável para puxar todos os outros e identificar também o perfil de liderança para fazer esse tipo de trabalho. Mas o que é chave para mim é acompanhamento. Me chama muito a atenção um case em Pedra Branca, que a secretária de Educação falou que, quando ela chegou, tinham cerca de 100 escolas no município.
Isso era um município de 30, 40 mil habitantes. Não fazia muito sentido, né? 100 escolas, por quê? E aí, ela me contou, é um município em grande parte rural, e você tinha pequenas... Em comunidades, você tinha prédios bem... que nem dava para se chamar de escola, mas que funcionavam como estabelecimento de ensino. E aí eles foram para uma medida polêmica de nucleamento de escolas. E aí sofreram muita resistência das comunidades e tudo mais e tal. Mas isso promoveu a mudança. Buscaram garantir um transporte escolar seguro. Não era um caso que nem o da Amazonas, que o cara ia percorrer 10 horas de transporte, era alguma coisa mais razoável. Mas eu acho que a equipe da Secretaria tem que saber efetivamente como estão aprendizados dos alunos. E isso é muito difícil sem ter resistência das escolas. Mas eu acho que se você faz isso, vai na primeira semana, mostra que você não está indo lá só para apontar o que está de errado, mas para realmente dar suporte. Vai na segunda, vai na terceira, você vai queimando as resistências. Então, acho que a Secretaria tem que chegar. Eu acho que é difícil para o secretário de Educação, para a Secretaria, identificar vários potenciais na equipe da Secretaria para fazer esse acompanhamento, mas em uma DRE ou em outra, eu acho que deveria se indicar um caminho. Então, acho que buscar por meio das diretorias regionais esse avanço em escala, acho que pode ser um caminho. Boa tarde. Uma dúvida, Ernesto, em relação a essas escolas que foram pesquisadas, é que você falou do quantitativo, né, de alunos matriculados. Mas eu acho que tem uma situação que também é importante pensar quando a gente compara escolas que têm 6 turmas de 5º ano, que realiza a Prova Brasil, e escolas que têm uma turma de 5º ano. E aí eu acho que é uma questão para a gente parar e pensar a diferença, né? O trabalho que se tem em pensar numa escola com 6 turmas de 5º ano, com vários alunos com dificuldade de aprendizagem, e essas escolas ali serem comparadas com escolas que passaram um ano inteiro com uma turma com 35 alunos, com 4 alunos com dificuldade, por muitas vezes esses alunos não são nem levados a fazerem as provas, porque a gente sabe que isso acontece, alunos ou naquele dia faltam, ou naquele dia são até mesmo induzidos a não estarem na sala de aula. Tá? Hoje eu fui adjunto da escola Lúcia Miguel Pereira e hoje eu sou diretor de uma outra escola também da Prefeitura do Rio, e aí a gente vê muito isso acontecendo. Né? Então, assim, eu acho que essa questão também tem que ser levada um pouco em consideração, porque assim, eu conheço, já vi outros vídeos de vocês até no YouTube, né? A escola em si, assim, é uma escola... o CIEP Glauber Rocha é uma escola na Pavuna, perto da escola que eu sou diretor, e assim, é uma escola com uma turma. Então, é uma escola que não se pode ser comparada com a Lúcia Miguel Pereira, que sempre teve 5, 6 turmas. Né? Então, eu acho que assim, acaba que essa avaliação por número acaba, às vezes, sendo injusta também com algumas escolas que têm boas práticas, mas que falta o acompanhamento da família, falta o poder público ajudando, faltam várias coisas que, sinceramente, a prova, por muitas vezes, não vai conseguir traduzir o que as escolas estão sofrendo mesmo no dia a dia. Como que a gente pensou no estudo essas questões? Eu acho que agora, nesse segundo estudo, até por a gente saber que é mais complexo, a gente vai trabalhar melhor, mas como que a gente pensou nos anos iniciais? É difícil, por exemplo, no modelo quantitativo, você capturar todas as características, e se eu for buscar, por exemplo, as escolas têm que ser semelhante em nível socioeconômico, semelhante em número de turmas e tudo mais, eu não vou achar um par para ela, semelhante. Então, eu tenho esse problema na minha pesquisa quantitativa. Então, a gente disse, vamos fazer pesquisa qualitativa e quantitativa para trazer os resultados, e olhar para as duas, para buscar aprendizado das duas. Na qualitativa, o que a gente fez foi, a gente tinha 215 que passaram pelos critérios. Na hora de a gente escolher as 6 que a gente ia visitar, a gente disse, elas têm que ter características bem diferentes. Porque eu quero que elas apontem caminhos replicáveis. Então, escolas que estão em contextos completamente diferentes, vai me trazer, talvez, lições que sejam mais replicáveis que se eu pegar só um tipo de escola. Então, por exemplo, tem o caso da CIEP Glauber Rocha, que é uma turma, mas tem a Raimundo Pimentel, acho, de Sobral, que tem quase 1000 alunos e tem várias turmas de 5º ano. A gente foi, e a gente não trabalhou só com os dados de avaliação, mas a gente foi para os questionários da Prova Brasil e viu, essa escola é um case de acompanhamento, de ganho de relação com a comunidade. As perguntas sobre se organiza festas, se tem participação da comunidade, elas colocam assim em todas. Esse é um case de uma escola que é rural, que foi o case da Pedra Branca que eu citei. Então, a gente buscou uma diversidade para garantir mais segurança no que a gente apontar de replicável, sabendo de todas essas limitações. Agora, para os anos finais, o que a gente vai fazer é olhar e classificar, entendendo que elas estão em condições diferentes. Porque nos anos finais, aí muda tudo, se o aluno chegou lá com um domínio esperado para o 6º ano, ou se ele chegou semi-alfabetizado. Quer dizer, a escola não consegue mudar o que a escola anterior fez. Então, a gente vai trabalhar melhor isso. Para os anos iniciais, como os alunos chegam razoavelmente semelhantes, a gente optou por um modelo comum, mas
buscando diversidade nos cases que a gente ia olhar. Ernesto, vou te fazer a última pergunta. O QEDU, um site da Lehman, com os conteúdos, como é que as escolas e os parceiros poderiam usar o site do QEDU para traçar comparativos de qualidade também? Quer dizer, fazer a nossa aqui? pesquisa. Tem internet aqui? Tem, mas a gente não tem tempo. Não, eu ia só... Se você puder dar um... Tá. Mas eu posso, o que você pedir para eu fazer, eu faço depois para todo mundo. Manda por e-mail, link, o que você quiser. Não, tem a página do Excelência lá, que uma coisa é efetivamente olhar o que as boas escolas estão fazendo diferente. Você consegue acessar a página de cada uma da sua escola. Quer dizer, se eu estou aqui no Maranhão, por exemplo, no Maranhão tem uma escola que passou pelo critério de estudo. Eu posso tentar entender quais são as características dela e, a partir disso, se orientar. Mas o que eu acho mais importante dos dados do QEDU é o olhar sobre os 4 níveis de proficiência. Quantos estão no avançado, quantos estão no proficiente, quantos estão no básico, quantos estão no insuficiente. Porque a estratégia muda. Quer dizer, se eu tenho muitos alunos no nível avançado, eu tenho que trabalhar com desafio em sala de aula. É um aluno que está acima do esperado e eu não posso esquecer que ele exista. Se eu tenho muitos alunos no nível insuficiente, não adianta eu trabalhar a aula média para o aluno médio, que esse aluno não vai entender. Quer dizer, eu preciso de alguma recuperação. Não adianta um aluno que está no 5º ano e não está semi-alfabetizado, eu dar uma aula normal para ele. Quer dizer, eu preciso saber qual que é o nível de proficiência dos alunos e qual que é a heterogeneidade entre eles para aí pensar as estratégias. Obrigada. Obrigado, gente.